E aí, é uma coisa um pouco diferente, vai ser um vídeo um pouco mais rápido. Ainda é uma análise de replay de Monkey Soul. Um replay vai ser um pouco curtinho. Eu tô jogando pela primeira vez aqui na Ladder do DB contra o deck de fogo, o Snake Eye. E como foi o meu primeiro contato, eu achei válido trazer. Por mais que eu já tenha visto replays e saiba mais ou menos como o deck funciona. É... Eu acho que é uma coisa válida a gente trazer. Eu vou fazer uma coisa, como eu falei, um pouco diferente. Eu vou mostrar a mão, porque vai servir de aprendizado tanto pra vocês quanto pra mim. Eu quero saber quando esse deck não aguenta, quais são os chokes desse deck pra saber legal quando a hand traps. Eu tenho em mente alguns choke points que vocês vão ver, mas é, mas primeiro que essa aqui é a normalização mais forte do jogo, né? Você nunca dá hand trap nisso, porque se ele tiver uma bonfire faz a mesma coisa, você só rasga uma carta da sua mão. Então eu acho que o Snake Ash, por mais que doa dizer, ele vai passar. Ele vai sempre passar. Bem como o Poplar. Eu só quero chamar de Populus. O Poplar da mão e o efeito dele de buscar a Original vai passar. Isso não é o problema. Eu acho que a desandada desse deck começa a partir do momento que ele dá os efeitos desses meninos pra invocar o Flame Burst do deck. Então, pra mim, os choke points que eu encontrei até agora são Ashe nesse menino, nesse ou em qualquer menino quando eles deram o efeito de tributar pra invocar o Flame Burst, ou então é draw, Belly no próprio Flame Burst. Porque ele vai invocar dois do Grave e aí começa a desandar com um nível de sumo muito grande. O Nibiru é razoável, mas eu acho que, como todo o follow dele tá no Grave, se você der um Nibiru e não matar ele naquele turno, você perde. Todo o problema desse deck não se dá no campo dele ser a coisa mais atroz do mundo, por mais que tenha muita interação. Eu acho que todo o problema desse deck se deve ao fato dele acessar tudo novamente no turno seguinte. Ele tem muito volume e se tu não matar o follow ou ele, você vai morrer. Essas são as duas alternativas. Ele vai dar o campo, ele vai botar o Oak na Spell Trap. E aqui eu decido dar a minha Ashe pra ele não invocar o Flame Burst e poder reviver Oak e Ashe depois de fazer um link. Mais que dou, botaram a Ashe no fogo porque acaba virando um Extender pra ele, porque ele pode fazer uma hit e reviver. Ele tinha crossout. E aqui, eu numa mão sem Razen, por mais que ele fosse ele olhou o deck, né? Então eu estou assumindo que ele usa dois Flame Bursts. Não acho muito certo. Mas se for o puro, talvez faça sentido. Então a gente já desistiu aqui. Porque sem Razen, e provavelmente com aquelas cartas eu não vou ter gás suficiente pra passar por cima do campo dele. A realidade é dura, meus amigos. A realidade é dura. Ele vai ter mais interação do que eu vou ter de carta. Aqui a gente começa. Que coisa linda de se ver. Como vocês sabem, Nibiru tá famoso nesse formato, então por causa desse deck, que esse deck toma Nibirus às vezes muito doloridos. Portanto, faz-se necessário a gente jogar em volta do Nibiru sempre que possível. Quando o Nibiru se torna a nossa única luz streak, a gente não quer usar. Mas que pareça muito saborosa a ideia de fazer um Dweller, né? E tentar dar um shutdown nesse deck. A ameaça do Nibiru é muito grande. Então, em especial games 2 e 3, eu raramente vou fazer isso, a não ser que eu tenha na minha mão uma Trush ou uma Talent pra me dar algum tipo de segurança. Então a gente vai fazer aquele nosso campo
Ele deu um misclick, ele mostrou que era impermanence, eu não ligo muito. Então a gente vai dar o Valios aqui pra desviar. Buscamos um terra com coisa pra o Jalong poder entrar. Jalong entra, aí a gente vai buscar com o Fenrir. Lembrando que essa é a nossa quarta summon, então a gente tá fora do range do Nibiru, porque a gente não vai summonar mais nada. A gente vai dar o efeito do Gial pra adicionar. Pegamos a trap. Setamos uma e passamos nosso turno. Ele comprou o Flame Burst, e é por isso que você não usa múltiplos Flame Burst nesse deck. Você nunca quer essa carta na sua mão. Eu acho que de todos os soft garnets desse deck, eu chamo de soft garnets porque por mais que você compre eles, você consegue acessar as outras cartas do deck mesmo com os garnets, por causa do próprio Flame Burst. O Flame Burst é o único garnet. Você nunca quer essa carta na sua mão. Eu acho que ele poderia... não, ele não poderia fazer porra nenhuma. Aqui a gente tem um Fenrir, a gente tem um Pop do Valios, a gente tem um Surto do Jalong, ou então mudar alguma coisa de posição de defesa, caso ele tente forçar uma jogada de Zeus. A gente tem um Dark Hole, a gente vai ter um Razen que vai destruir outro monstro. 5 interações, 5 cartas. Se ele não tiver gás, ele não vai tancar o nosso campo. Ele acaba decidindo ir pra Battle Phase pra ver se ele forçável mostrar alguma coisa, mas se ele tiver, ele tiver. Se ele tivesse, eu deixava o Dark Hole e tentava ganhar o jogo. E é isso. Game 3. Agora estamos indo segundo. Nós abrimos de Impermanence Board Breaker, o que é fortíssimo, porque esse deck não tende a fazer muitos negates em si. As interações dele não são muito pautadas em negate, a não ser que ele esteja indo pra jogada de Jet Synchron. Então... a não ser que ele esteja indo pra jogada literalmente de Jet Synchron com Fórmula, e aí ele consegue fazer 2 negates. Então, o nosso plano aqui é guardar este Impermanence pra dar no possível Savage ou Barone, e vir ali no campo dele, jogar na main 2. É isso. Até ele fazer a normal summon do Populous. Uma coisa que vocês têm que saber sobre esse deck é que ele nunca quer dar normal do Populous. Ele quer sempre buscar o Populous para que ele entre especial da mão dele. Então, assumindo isso, a gente pode denotar que é uma mão fraca. É bem como quando você vê um Tier Lamentos começando com um Rhino mandando uma Tier Cash pra tentar milar duas. Ou então, sei lá, eu fazendo um especial de uma Pantera, Link 1 adicionando. São jogadas frágeis e fracas, que denotam que a mão dele não tem nenhuma jogada melhor. Então se ele tá tendo que dar normal do Populous, eu quero deixar ele buscar a spell, porque se ele buscar a spell aqui, ele faria o Link 1, o Populous trigaria no Grave, iria pra Spell e Trap Zone, ele ativaria a spell, enviando o Populous a Spell e Trap Zone, iria depois disso invocar o Snake Eye Ash, e o combo dele ia desandar. Como ele deu normal do Populous, que é o único extender da Bonfire ou de coisas buscando, ele teria que ter literalmente a bruxa na mão dele. Mas se ele tivesse a bruxa, ele teria que começar de bruxa. Entendeu? Então, eu me sinto tentado a dar a Impermanence no Populous. Ele ativa o campo vai Spell e Trap zonar o Snake Ash e ele passa. Ok. Então estamos assumindo que ele tem 2 Hand Traps na mão dele pra ele ter brincado com esse deck. Terceiro Flame Burst na mão, só mencionando. Ele provavelmente tá usando 2/3. Eu dou coisa esperando tomar uma Ashe e passar o meu turno. Esperei o draw na resolução. Não veio. Ok, aqui a gente começou a calcular. Como a gente tá jogando segundo, eu não tenho a trap. A trap que poderia dar uns 1008 de burn e garantir o jogo. Então, eu não tenho como dar OTK aqui. Porque a jogada seria normal Razen, Razen pega Gial, Razen pipoca Populous, Populous vai se spell trapzonar, whatever.
Jalong ia entrar, Borger ia bounçar o Jalong, ou o Razen. A gente bateria pra 2,5, 2,9 daria 4,9. Jalong buscaria um Terra, Borger 1.005, na draw phase dele Borger 1.005, isso daria 7.900. A gente não tem como. O ideal seria buscar a trap, setar a trap, na draw phase do meu oponente, buscar como é que se diz? O Terra e dar os 1.008 mais os 1.005 e aí acabar o jogo. Como a gente não tem como fazer isso, porque a gente sai de a trap e joga no segundo, eu acho que a melhor jogada seria tirar o máximo de recurso dele possível. Então depois de bastante tempinho aqui pensando, a gente decide dar a Evenly. O oponente tava, sim, o campo poderoso, mas então, eu tava fazendo cálculos aqui. Final da battle, eu tiro coisa, ele mantém o Populous em campo, a gente dá Razen, o Razen busca, o Razen vai pipocar o Populous. Ele vai entregar o Populous para ir pra Trap Zone, o Jalong vai entrar, o Borger vai bounçar, essa sendo a nossa terceira summon. Aqui a gente vai adicionar, a gente vai pegar o Terra, cata o Vales pra nossa mão, a gente dá o draw com o Borger, vai que a gente compra, sei lá, uma TTT ou uma Trusha que seria toradíssimos. Veio um outro Terra, a gente faz o Link 1, quarta summon, adiciona de volta e passamos nosso turno assim. Aqui a gente vai ter a pedra para invocar um Razen que vai ser um provável pop. Caso ele negue a pedra, a gente vai ter um draw do Borger e um Valius vivo já. Então a gente tem 2 pops, um draw, um Jalong, que pode ser tanto para buscar quanto para mudar a posição de batalha. Me sinto confortável. São basicamente 3 a 4 interações contra 2 cartas, porque a gente leu 2 hand traps. Mas que a gente não tenha tomado, a leitura se mantém. Talvez ele só não tenha decidido dar porque ele não ia perder o jogo e ele decidiu manter o card advantage. Porque esse deck envia muita carta. Seja descartando pra algum board breaker ou então enviando pro Grave com a bruxa ou com as cartas de Sinful Spoils. Ele é o normal do Oak. Aqui a gente vai dar o Borger bounçando. O Borger para dar um draw. Na resolução eu quero dar o efeito da pedra. Ele pergunta se eu quero um trigger, diz não tô usando nenhum trigger. Eu tô perguntando se eu feito rock pra invocar. Enche ele da draw. Tá. A gente dá o Razen, eu tô usando o efeito de pipocar. E aqui ele não tem nenhuma jogada. Tudo que a gente tá querendo fazer com isso é impedir que ele dê o efeito pra enviar esses dois e invocar o Flame Burst do deck. É basicamente isso. É impedir ele, porque a gente não sabe se ele não tem uma normal summon ou algum extender na mão dele. Ou sei lá. O que a gente tá querendo fazer aqui é impedir ele de jogar o máximo possível. Porque se você dá um mínimo de espaço pra esse deck, ó, ele desanda. Então aqui a gente tiraria o Oak e o turno dele virtualmente acabaria e a gente teria o TK na volta. O que nós aprendemos aqui é que esse deck é vencível. Principalmente com um deck build incontestável, então azar de abrir de Flame Burst de 3 jogos. Os pontos onde a gente dá interação claramente são quando as normal summons não são Ashe. Se a normal summon dos decks é Ashe, denota mãos fracas. Nunca no efeito do Populous de buscar, a não ser que seja normal do Populous. Ashe nos efeitos de tributar para invocar o Flame Burst. E Belly no efeito próprio Flame Burst. Grave Hate é sempre bem-vindo contra esse deck. Porque a gente quer impedir ele o máximo de ter follow. A volta desse deck que é o problema. Não é a ida, é a volta. Não que os campos dele não sejam muitas vezes opressivos, que são. Mas a gente consegue, em muitos dos casos, navegar isso. O problema é navegar isso para terminar com uma interação ou duas, tomar uma princess de primeira ação na main phase e perder essa uma interação e perder o jogo. Isso que não pode. Talvez temos que mudar o nosso side deck para se adaptar um pouco mais a esse meta, por mais que eu goste muito de como o side deck tá agindo. Eu acho que no geral é isso. Esse vídeo se estendeu muito para um jogo tão curto.
ganhe do Jack de Fogo. Esse deck é muito caro pro que ele faz. Mentira, não é. Esse deck é muito forte. Caralho, esse deck é muito forte. Mas eu espero que a gente consiga trucidar os decks de fogo vindo aí. Por mais que eu acho que isso aqui vai ser um ponto fora da curva. Esse deck vai destruir a gente porque ele tem muito gás. Mas eu ainda acho que a matchup desse deck pra gente de Vanquish Soul pode ser um pouco melhor do que a nossa matchup contra um Branded, um deck de fusão. Porque pode não parecer, mas o Book, por exemplo, ou então o Bounçar, já que eles têm todas as defesas baixas, é forte, cara. Se eu só tenho uma Mad Love aqui e eu bounce esse Oak, ele também passava o turno dele. Ou então, depois dele fazer o Link 1 e pegar uma Original, quando ele der a Original pra invocar, ou então, após isso, eu dar um bounce, eu dar um book pra impedir ele de acessar o Flame Burge, parecem chokes que podem acabar turnos e basicamente decidir matches. No geral é isso. Falou.